Olá, eu sou Rodrigo Machado Correia e a partir de agora você está no Juridicando, nosso bate-papo jurídico que vai muito além do direito. E o nosso tema de hoje é contabilidade, tecnologia e futuro. E eu trouxe para essa conversa Cleison Marcos e Andresa Emerick, CEO da Grand Time e Head de Operações da Grand Time. Sejam bem-vindos, Cleison e Andresa, ao Juridicando. Para nós é um prazer enorme, Rodrigo, estar aqui, né? Prestigiando um projeto assim que tende muito a crescer, que é o Juridicando, e falar um pouquinho da nossa história aí, a nossa história de contabilidade na região aqui sul de Santa Catarina e Tubarão especificamente, né? Nossa, é um prazer enorme estar aqui, né? Dividindo experiência, contribuindo um pouco com a nossa história. E estamos aí para contribuir um pouquinho mais com a Grand Time, com o Juridicando também. Nós vamos conversar sobre contabilidade, sobre o futuro da contabilidade, sobre as novas tecnologias e contabilidade. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria conversar com vocês sobre vocês, né? Vocês que são um casal e também trabalham juntos há muito tempo. Conta para nós um pouquinho dessa história de vocês. Onde é que vocês se conheceram? Como é que foi esse relacionamento? Como é que vocês começaram a trabalhar juntos? E como é que vocês evoluíram há mais de 20 anos para chegar na Grand Time? Então, uma notícia que a gente vem... Uma história, né, que a gente vem falando há muito tempo sobre como nós nos encontramos na contabilidade. Eu com 16 anos fui fazer a escola técnica de comércio, né? E nem sabia que existia escritório de contabilidade, né? Fui para lá querendo ser bancário, né? A minha mãe sonhava em ter um filho bancário. E chegando lá com 16 anos, né? E no ano seguinte, já 17, conheci a Andresa e o pai dela tinha um escritório de contabilidade na época. Então, primeiro nós nos apaixonamos, depois começamos a trabalhar juntos. Juridicando também é amor. É isso aí. E mais pra frente a gente montou o negócio próprio. Então, primeiro a gente montou o negócio próprio e 2 anos depois nos casamos, né? Mas vocês chegaram a trabalhar com o pai da Andresa ou isso não aconteceu? Trabalhamos 2 anos com ele. 2 anos? Trabalhamos 2 anos, isso. E aí, ano passado, né, Andresa, a gente completou aí 25 anos de casado e 27 anos de contabilidade. 27 anos. 27 Parabéns. anos. Obrigada. E vocês iniciaram um relacionamento. E Isso. de quem foi a decisão de trabalharem juntos? Na realidade, na época, quando nós tínhamos 16 anos, né? O Cleison estava fazendo... ele trabalhava como office boy na City, na época. E o meu pai, como a gente já estava namorando, o pai fez a proposta para que a gente pudéssemos trabalhar juntos. E aí a gente aceitou. A gente não, né? Ele aceitou. E foi um período de aprendizado naquela época, Não, né? tu também aceitou, porque se tu não quisesse ir lá, com certeza teu pai não ia contratá-lo. Com certeza, né? Então, assim, naquela época era bem complexo, né? Porque fazendo uma retrospectiva do que é hoje, então lá atrás era tudo feito de forma bem manual, né? E daí o Cleison veio trabalhar conosco, né? Dentro do escritório do meu pai e começou ali um pontapé para o empreendedorismo. É porque no início, Rodrigo, o que eu percebi, assim, né? Tão logo ali com 19, 20 anos, eu já percebi que era um negócio muito bom, né? Porque, óbvio, né? Tu tens que entender, né, de toda a legislação, né? Tributária, empresarial, atender bem o cliente, mas é um negócio recorrente, então ele te pagava todo mês. Sim. Na minha imaturidade profissional, eu achei o negócio muito bom. Então, desde o início, eu já desenvolvi isso, né? A questão de visão, estratégia e empreendedorismo. Eu nunca fui um cara de colocar a mão na massa especificamente, né? Então, por isso que a tua pergunta, ela se encaixa nesse momento, quando a Andresa vem para executar,
tudo que acontece na Grand Time hoje, não só hoje, né? Mas nos últimos 20 anos, ela que coloca os projetos em prática. Deixa eu entender, tu é o sujeito do estratégico. Isso. Exatamente. E a Andresa, ela vai lá e executa. Isso. Ela coloca, ela desenha os processos, organiza o pessoal, faz o treinamento, monitora, entendeu? Em alguns momentos ela tem que colocar a mão na massa para validar os processos. Sim, sim. Atualmente ela não fica operacionalizando, né, todas as atividades, né? Mas quase tudo no escritório ela entende. Porque eu visualizei isso lá atrás, né? Então, algum tempo atrás, quando a gente entendeu que precisava alguém ficar mais no estratégico, visão, né? Então, estudar o mercado mesmo, para onde está indo a contabilidade, né? Porque todos nós levamos um susto, né? Lá atrás, né? Quando várias notícias se espalharam que a contabilidade ia acabar. Então, né, a gente precisou se reinventar, né? Precisamos estudar. Né? Entendi. E do início, quando vocês começaram a contabilidade, e hoje, o que mudou da contabilidade daquela época? E eu não estou falando só da questão da tecnologia, né? Mas o que mudou da forma de exercer a contabilidade daquela época para hoje? Em relação também aos clientes, como é que os clientes eram há 27 anos atrás? Como é que são os clientes hoje? Trazendo um pouquinho até para a questão de transformação digital mesmo, né? Há um tempo atrás, os clientes, eles embora sempre se buscou-se uma solução na contabilidade, era muito material. Então, era o famoso guarda-livros, né? Então, tinha que ter papel. O cliente tinha aquele perfil de muitas reuniões, visitas, né? E muitos documentos, mas o cliente ele não tinha essa visão do contador como um conselheiro, como uma busca de uma solução. Hoje é o contrário, né? Então, hoje o contador ele tem essa oportunidade de ser muito mais ativo e não reativo, né? Ele tem essa oportunidade de ir atrás do cliente e oferecer solução de serviços adicionais, né? Então, é muito mais... Hoje as reuniões elas são muito mais produtivas, né? Então ficou muito. Hoje o contador ele é muito mais consultivo, né? Do que. E aí a gente vem o impasse do governo, né? Há um tempo atrás o contador ele era muito focado em impostos, né? O próprio cliente via isso, né? Hoje não, hoje ele tem, além de impostos, né, isso não vai deixar de ser, né, porque o planejamento tributário sempre vai estar dentro da contabilidade também, né, mas hoje o contador ele ganhou um campo assim em termos de consultoria financeira mesmo, de precificação, de analisar mercado. Então tem sido uma grande oportunidade para os contadores que têm utilizado esse poder da informação. Mas vocês acham que isso foi uma mudança da contabilidade como um todo? Ou isso foi uma posição de mercado que vocês buscaram? Eu acho que as duas situações. As duas se encaixam muito bem, porque falando dos moldes antigos, né, vale lembrar, né, Cleison, que a gente teve um período de desgaste físico e emocional tão grande a ponto de não querer mais, a ponto de tentar largar tudo e partir para outra situação, né, para outro nicho de mercado, tanto que o Cleison se voltou para a área da educação, né, onde ele fez o mestrado dele e foi um período assim bem atribulado, a ponto de nos fazer repensar, contabilidade não é só isso, tem que ter um propósito maior, né? Quando tu fala contabilidade não é só isso, o que era isso que desencadeou essa situação? Então, na época, quando nós estávamos antes de fazer realmente a transformação, nós estávamos maçante, né? Contabilidade atrasada, clientes, toda a vida apagando fogo, toda a vida naquela iminência de apagar fogo, e viver daquele jeito já não era mais tão atrativo, né? Já não estava mais
não tinha mais ânimo de pegar o carro, ir para o escritório e, nossa, mais um dia. Hoje não, hoje com o posicionamento que a gente teve diante do mercado também, que exigiu, né, de certa forma, nós viajamos bastante, nós procuramos o que estava acontecendo lá fora, o que era essa tal contabilidade consultiva, né, que alguns amigos nossos estávamos falando também, e a gente queria conhecer, queria saber que tão feliz eles estavam com a contabilidade, que mágica era essa que estava acontecendo e que a gente tinha que também colocar em prática isso. Então, foi um momento em que a gente viajou bastante, a gente buscou conhecimento, o Cleison também teve muito network, muitos eventos também, muito network, e fez com que a gente, tem como realmente nós transformar a contabilidade, exercer uma profissão e que a gente sinta prazer, né? E o prazer não só na execução, mas em ver o cliente também satisfeito com a transformação também, porque isso também impacta lá na frente, né? Então, eu acho que foi isso que fez com que a gente andasse um pouco mais, né, Cleison? O conceito da contabilidade, a função da contabilidade, na realidade, sempre foi essa, né? Não é algo, assim, inovador, entendeu, Exato. Rodrigo? Porque, assim, se a gente for analisar nos livros lá, né? Sim. Contabilidade, interpretação, processamento de dados, para ajudar o empreendedor numa tomada de decisão. Então, na realidade, o que nós viemos fazer foi exatamente o que os livros pedem, né? Então, quando tu fala assim, foi o mercado que exigiu ou foi nós que nos posicionamos, né? Foi mais uma posição nossa, né? Uma necessidade do mercado, porque hoje em pesquisas do Sebrae, os próprios micro e pequenos empreendedores gostariam que os contadores participassem mais da estratégia de uma gestão. Infelizmente, a maior parte das contabilidades no Brasil hoje não conseguem ter essa posição estratégica nas empresas, né? Infelizmente, porque é uma profissão privilegiada, é uma profissão que o contador, se ele souber se posicionar, ele tem assim, uma função muito importante, né? Todos os números passam pela contabilidade, né? Então, hoje, como o nosso caso lá, que nós fizemos conciliação bancária de todos os clientes, então, quase tudo passa pelo banco, né? Todas as entradas e saídas de valores, por exemplo, estão com a gente. Então, o poder da informação que nós temos hoje é só transformar essas informações para os clientes. Então, quando tu comenta assim, foi uma posição da Grantime, parar de trabalhar um pouquinho para o fisco, né? E trabalhar para o cliente. O que eu achei interessante é que foi uma posição da Grantime que parte de uma insatisfação pessoal de vocês. Exato. Isso. Vocês verificaram que não estavam satisfeitos e a partir dessa insatisfação resolveram mudar as coisas. E aí eu chego a um ponto da conversa que é mais ou menos declarar a idade de vocês. Porque vocês exercem a profissão há 27 anos. Isso. Então vocês começaram a profissão sem computador. Totalmente sem computador. Um ano, né? Sem computador. Sem internet, né? Sem internet. Então, já que o nosso papo é contabilidade, tecnologia e futuro, como é que foi a evolução da tecnologia na contabilidade? Desde quando vocês começaram com máquina de escrever, e onde os dados tinham que ser todos processados, analisados por vocês manualmente, para hoje, em que isso é feito diretamente pelo sistema. Meu Deus, ainda hoje, ontem, né, nós estávamos conversando sobre isso, né, que nós tínhamos uma máquina no escritório que ela somava 4 colunas, né? Foi. Lembra? Sim. Ela somava e ela acumulava 4 memória 1, memória 2, memória 3, para calcular valor total, base de cálculo, ICM, e aí vai, tudo na fitinha, né? Então, olha quanto tempo era envolvido nisso, né? E se errava pelo meio do caminho, né? Tinha que voltar e fazer tudo de novo. Em 95, nós tivemos nosso primeiro computador, então o Excel já ajudou bastante. E hoje tem a inteligência artificial que captura informações e vai direto para o sistema contábil, né? A Andresa ainda estava validando alguns processos aí e ela disse, Cleison, ainda tem intervenção humana. Assim, não, tudo bem.
Isso é quase impossível, né? Num momento de análise tributária, né? Não passar por uma análise de um código, né? Uma operação, tudo bem, mas é mínimo, entendeu? Então, nós temos empresas lá hoje que processa aí mais de 5.000 notas, e se tu tiver que analisar umas 5, 6, é muito. Uhum. Então, o ganho de tempo e o tempo de capacitação pessoal, profissional, que hoje nos permite a tecnologia, é muito importante, né? Até vários contadores, né? Nós damos mentoria para contadores também, toda quinta-feira à tarde, e vários contadores nos perguntam, né? Qual o sistema que vocês usam? Hoje lá nós usamos na faixa entre 15 a 20 sistemas embarcados. Então, assim, não é só o ERP principal. Existem vários sistemas que a gente utiliza, né? Mas o sistema, eu dou uma lista, né? O sistema não resolve sozinho, né? Então, existe todo o desenho de processo por trás. Porque, às vezes, um sistema funciona para mim, né? Tem que fazer sentido, né? Isso. Mas esse desenho desse processo, e aí a gente vai chegar naquilo que vocês comentaram ainda há pouco. Esses processos que são desenhados por vocês, pelos contadores, processos que depois são analisados por algoritmos, e essa história que acontece com a advocacia também, de que o advogado vai acabar, que o contador vai acabar, que a tecnologia vai substituir o advogado, o contador e várias outras profissões, né? Eu pergunto a vocês, o contador e o advogado vão acabar? Não. Não, em nenhum momento. Eu acho que o contador consultivo e o advogado consultivo, ele não vai acabar. Existem muitas tarefas repetitivas hoje na contabilidade que essas sim na realidade já estão acabando. Tem muitos escritórios de contabilidade já fechando, quebrando, né? Às vezes nós estamos aqui numa cidade pequena, né? Tubarão. Mas quando a gente olha a amostra nacional, tem muitas empresas de contabilidade que focaram, que estão simplesmente trabalhando em cálculo de impostos, não utilizando tecnologia. Essas sim realmente não vão ter mais espaços para frente, né? Não digo nem a questão de fechar as portas também, né? Isso tem acontecido, a gente vê, né, no nosso meio, mas escritórios que no modo tradicional trabalhavam aí com muitos colaboradores, com a entrada da tecnologia, acabou reduzindo o seu time pela bem menos da metade, ou seja... com faturamento maior ainda. Exatamente, com menos se faz mais. Então, assim, com tecnologia embarcada, meu Deus... Dá uma diferença muito grande na produtividade, assim. Sim. Produtividade e crescimento. Essa tecnologia que vocês conseguem aplicar muito bem na contabilidade, ela trouxe repercussão na vida de vocês profissional. Sim. Mas, de fato, na vida do cliente de vocês, qual é o impacto dessa tecnologia para o cliente de vocês? Ter a informação em tempo real, né? O que isso quer dizer? Antigamente, né? Bem antigamente, quando a gente, vamos supor, iríamos fechar um balanço para um determinado cliente, né? Então, existem muitos escritórios de contabilidade com contabilidade atrasada. Tipo, fazendo agora uma contabilidade lá do mês de janeiro de 2021, né? Então, a tecnologia impactando na vida do cliente, ou seja, tudo que acontece ontem, hoje eu já fico sabendo. Então, assim, o delay de um dia, o D mais um, né? Então, tendo pessoas, processos e ferramenta, nós conseguimos entregar em tempo real para o cliente a informação. E isso é uma grande diferença, porque o empresário, ele lida com um risco. Com certeza. É isso que ele administra na vida empresarial dele. Isso significa que ele precisa tomar N decisões todos os dias pensando nessa questão do risco. E para ele avaliar esse risco e para ele tomar essa decisão, ele precisa da informação, ele precisa do dado. E se tu consegue transformar esse dado em tempo real, isso modifica drasticamente as relações empresariais.
Inclusive, as empresas hoje, com o planejamento tributário, com as informações para tomada de decisão, para saber que tipo de tributação que ele vai ter que auferir, né, na empresa dele, tem que ter os dados em mãos. Não tem como, não, vamos esperar terminar de fazer a contabilidade para poder dar uma resposta para o cliente. Então, isso já não é mais, não é mais admissível, né? Então, precisa sim ter informações em tempo real. Nós vivemos um momento hiperconectados. Neste momento diferente que nós estamos presenciando em nossa existência, faz sentido ainda nós focarmos nos clientes regionais, ou em decorrência dessa hiperconectividade é possível expandir para todos os mercados? Ou ao contrário, essa hiperconectividade é que, na verdade, em decorrência dela, nós deveríamos focar nos clientes regionais? Então, são modelos de negócios, né? Hoje nós temos a Grantime regional, e é esse o modelo que a gente utiliza ali na nossa estratégia mesmo. Nós temos uma unidade expandindo em Criciúma, que aí é um outro modelo regional também, mas é uma expansão. Nós temos algumas landing page em contabilidade online, que aí é um modelo diferente, no litoral de Santa Catarina, tipo Floripa até Itajaí, Balneário Camboriú, aquela região ali de São José. Então, é uma contabilidade online. Mas quando fala em contabilidade online, é o atendimento que é online, ou vocês utilizam a tecnologia para prestar esse serviço em que o próprio cliente entra no sistema, lança o que tiver que lançar? Sim. Existe uma diferença de contabilidade online e digital, né? Uhum. Então, é uma contabilidade digital, só que a gente utiliza a nomenclatura de online, né? Porque todos os sistemas que nós utilizamos, a gente oferece para o cliente. Então, a gente conecta ele na nossa base. Então, e nós não atendemos ele presencial, né? Aí tem um outro modelo também que é o e-commerce e infoprodutores, que é a nível Brasil também. Então, nós temos aí, acho que uns 5 clientes em São Paulo de e-commerce. Então, é um posicionamento bem legal. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue atender praticamente todo o Brasil, né? Em alguns segmentos, né? Então, a gente não consegue assim, implantar, por exemplo, uma indústria de lucro real em Minas Gerais, né? Mas estamos fazendo um planejamento tributário para uma empresa de Minas Gerais, né? Que pode até ser vantagem estar no lucro real, mas nos encontrou por ser a especialidade de e-commerce. Então, quando eu digo assim, quando você comenta assim, com o uso de tecnologia a gente consegue expandir? Sim. Deixar de focar o regional? Não. Nós temos células diferentes, né? Equipes diferentes dentro da Grantime que atende esses perfis de clientes diferentes. Entendo. Qual é o futuro, a visão de vocês da contabilidade? Vocês presenciaram uma mudança drástica nos últimos 27 anos, inclusive mostraram aqui no Juridicando o impacto disso na vida de vocês, a insatisfação, etc. Como é que vocês veem a contabilidade daqui a 27 anos? Nós temos vários exemplos. Nós temos uma empresa de contabilidade no Paraná, eu não tenho números aqui, que ela foi já investida umas 3 vezes e por fundos nacionais e fundos internacionais. Então, a contabilidade, empresas de serviços contábeis, né, elas têm um banco de dados que nenhuma outra atividade tem, né? E é banco de dados muito forte mesmo, né? Todos os valores de receita, despesas. Nós temos também um outro case que é um banco feito por contadores, né? que
que está tendo parceria agora com contadores por conta do poder da informação que os contadores têm. Então, por muito tempo, os contadores não faziam nem ideia do valor. Hoje, o que nós temos de empresas parceiras buscando dados, e isso, claro, é um impacto, é uma restrição muito grande com a LGPD, óbvio, né? Mas nos procuram a todo instante, né? Por oferecer parcerias, por nós termos o banco de dados, né? Os valores. Então, assim, o negócio contábil hoje, o empreendedor contábil, ele pode ir além da contabilidade. E é isso que a Grantime veio, né? Veio para isso, né? É um hub de negócios, né? Então, ela é muito mais do que uma contabilidade, ela é uma gestão empresarial. Então, ao redor da Grantime, nós temos outros negócios que podem ser desenvolvidos através de parceiros, né? Então, desde a parte jurídica, como a parte marketing, tem vários negócios surgindo ao redor, fintechs. Tem escritórios de contabilidade de São Paulo virando fintech já. Né? Então, hoje o empreendedor contábil ele pode formar um hub de negócios ao redor do seu escritório. Vocês falaram aqui de dados mais de uma vez e falaram sobre a LGPD. Como é que os contadores estão se adaptando à Lei Geral de Proteção de Dados e como é que os clientes de vocês estão se adaptando à Lei Geral de Proteção de Dados? É um assunto bem polêmico, né? Dado a lei que ela ainda é nova, né? E até inclusive nós estávamos conversando semana passada com um parceiro nosso relacionado à LGPD. Acreditamos até que ainda vai haver muito barulho nessa questão, né, em relação a escritórios de contabilidade, a empresas de contabilidade. E sim, né, o contador, né, isso já está na nossa pauta de nós estarmos fazendo toda a parte de processos, toda a parte de legislação para estar passando isso para o nosso cliente também. Não só nós estarmos adequados com as informações dos nossos clientes, mas o cliente está adequado também com as informações do cliente dele, né? E isso já é um projeto já que está em andamento dentro da Grantime para estar formalizando, inclusive ISO 9000 também, né? Então, trazendo todo esse projeto para dentro para se guardar, né? E de todas essas informações, porque não é só a lei LGPD, também tem a questão do próprio Conselho Federal e Conselho Regional de Contabilidade, né? Que tem que estar sempre antenado ao que a lei determina. Então, é um processo que está sendo desenvolvido hoje na Grantime, mas com foco também para o cliente. Realmente, essa questão da ISO, quando o nosso escritório certificou a ISO 9001, foi para nós um impacto. O primeiro impacto são as mudanças necessárias para a certificação. Os processos que precisam ser implementados e cobrados, a mudança de paradigma em relação à equipe, né? A equipe precisa pensar de uma maneira diferente. Isso é muito difícil na advocacia, né? Os advogados, eles têm uma certa resistência à questão da gestão. Às vezes eu percebo isso no escritório. Não quero nem generalizar todos os advogados, mas às vezes eu percebo isso. Mas os benefícios são incríveis com relação ao controle do processo, a informação que tu tem quase em tempo real, a possibilidade de mensuração de tudo que tu está implementando. Então, realmente é bem diferenciado. E teve um momento aqui que vocês falaram da mentoria. Certo? A mentoria vocês fazem para contadores. Eu imagino que não seja em relação à contabilidade, mas sim a gestão, a questão da tecnologia, a questão do comercial, é isso? Isso. Assim, nós temos um ponto forte que é produtividade, né, e a organização dos processos. A parte comercial, marketing, é feito porque nós fizemos a parte de um grupo de mentores.
Então, nesse grupo de mentores, nós temos lá 15 mentores, e nesses grupos de mentores, cada um tem a sua especialidade, né? Expertise, Expertise. Então, quando é um escritório que está tendo, assim, pouca produtividade, pouco crescimento, nós entramos muito forte nisso, principalmente na negativa das pessoas, né? Quando os colaboradores não estão engajados e não vejam valor numa mudança para a contabilidade digital, que é o nosso forte. Então, e eles se assustam quando nós dizemos que lá não tem papel, né? Não tem arquivo e utilizamos aí mais de 15 sistemas, né? Então, até eles entenderem, né? No ganho de produtividade, né, e a possibilidade de crescimento, demora um pouco, né, mas é o perfil do novo, é o novo perfil do empreendedor contábil. Mudou, né? Que não foi algo tão fácil assim, né, Rodrigo? Falando hoje, dá a entender que foi muito fácil, né? A gente chegar nesse momento. Mas foi um período também que a gente teve que batalhar bastante. Porque como tu comentou ali que escritório de advocacia, né? Os colaboradores têm uma certa resistência. Mas também nós enfrentamos isso. Né? Nós enfrentamos muito sério. E aí, quando a gente... No caso, nós dois, né, tivemos que se voltar para dentro do escritório, botar a mão na massa e fazer ver o colaborador que dá certo, né, que é possível, e também colaborar para que o colaborador também se capacite. Porque o que acontece? Muitos têm medo, mas se eu ensinar o meu colaborador, né, ele vai aprender tudo e ele vai fazer sozinho. Salvo engano, isso é puramente uma crença limitante, né? Nós acreditamos muito na questão do aprendizado e fazer desse colaborador aquilo que ele vivenciar, aquilo que ele aprender, aquilo que ele buscar lá fora também, como a gente buscou, através de network, através de eventos, vai contribuir muito para o crescimento profissional e para o crescimento pessoal. Mas nessa mudança de processo, chegou em algum momento que vocês pensaram, meu Deus, vou desistir, não dá mais? Não, pelo menos da minha parte não, assim, é bem conturbado, né, assim, foi bem conturbado, digo que nunca cessa, né, e principalmente nessa questão de toda a vida em mudança e vem um novo sistema e vale a pena, não vale a pena, e faz sentido, não faz sentido, e vamos mudar ou não, tem que estar com a cabeça aberta para mudar, porque até aquele momento fez sentido, mas pode ser que amanhã não venha fazer sentido e tu tens que estar aberto para poder largar aquilo que tu estava fazendo e mudar para um processo melhor, para um sistema melhor. E isso acaba sendo disruptivo também para o colaborador. E aí é que está, o colaborador que está diante de uma empresa que está em crescimento, evolução, tem que estar ciente que ele tem que estar constantemente pensando que uma hora ou outra ele vai ter que mudar. Então... Só para te ter uma ideia, Rodrigo, 2017 a gente bateu o martelo, vamos mudar, não tem mais volta. Então nós mudamos endereço, nós mudamos o nome da empresa e, sobretudo, o modelo de negócio, né? Então não era mais uma contabilidade, né? Então ela estava migrando para um modelo de gestão empresarial que um dos produtos era a contabilidade. E aí, em 2018, nós tínhamos aí, acho que 13, nós estávamos em 13 no escritório, hoje a gente está em 15, né? Em 15. Desses 15 de hoje, só 2 colaboradores estão com a gente desde a época. Então, assim, mudou. Muito. Mudou muito. Sim, mudou muito. Manter os colaboradores no meio da mudança é mais difícil, porque quando entra já com o processo implementado, fica mais tranquilo explicar, ele já entra no processo, mas quando tu tá há anos executando um trabalho de uma determinada forma, aí de repente tu insatisfeito, vamos mudar? Tu tem que demonstrar muita coisa para ele, tu tem que demonstrar que vale a pena mudar, que não se trata de uma situação de uma mera vontade, que o mercado exige isso, que vocês, enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto humano, querem fazer diferente.
Parabéns pela mudança. Obrigada, a gente está aí para... Agora, não para nunca. A questão é que não se para nunca de mudar. Não para. E eu percebo na mudança de vocês que vocês passaram a produzir muito conteúdo, né? Sim. Conteúdo relacionado à contabilidade, conteúdo relacionado à tributação. Qual a importância hoje da produção de conteúdo para um escritório de contabilidade? Acho que é o ganho de autoridade, né? Informação. Buscar autoridade, informação. Né? A gente, não só contadores, mas advogados também, nós somos munidos de muita informação. Muita coisa a gente sabe. E por que não externar isso, né? Por que não ensinar? A gente ensinando, a gente acaba aprendendo, né? Aprende muito, né? Então, sempre foi meu prazer em dar aula, sempre foi esse, aprender. É bem isso. Hoje, quando a gente busca um conteúdo, claro, tem Google, tem YouTube, tem várias plataformas para a gente ir atrás, mas, sobretudo, conversar com companheiros. Eu tenho alguns ciclos de amizade, assim, da contabilidade mesmo, os mentores, que a gente se reúne e a gente faz essa pesquisa de necessidade, quais os nichos que estão necessitando mais. A gente olha para a nossa carteira, quais os temas que estão precisando mais, se é na área de pessoas, RH, legislação trabalhista, ou se é na área do mercado digital, ou se é na área de serviços, lá advogados, médicos, dentistas, ou nas indústrias, ou é a diferença de lucro real e lucro presumido. Então, a gente acaba aprendendo muito, porque tem que pesquisar muito. Esse é o prazer, né? E eu digo que também é uma responsabilidade social o contador estar fornecendo esses conteúdos não só para os seus clientes, mas para toda a comunidade regional, principalmente, né? E não só as questões normais, assim, né, de tributação, como o Cleison mencionou, mas as emergenciais, né? Uhum. A gente passou aí por uma pandemia, né? Como é que foi essa passagem pela pandemia para os contadores? Bom, falando pela nossa experiência, né? Quando nós estávamos na iminência de trocar sistema, tal, veio a pandemia ali, e aí todo mundo home office, né? Então, a pandemia, de uma certa forma, também contribuiu para acelerar esse processo de tecnologia digital para o nosso negócio. Uhum. E quando a gente fala em conhecimento, o que nós tivemos que... Eu acho que todas as profissões, você também, com certeza, né? Nessa época, o que nós tivemos que lutar e estudar e dar a mão para o cliente mesmo, né? Eu lembro que naquela época eu e o Cleison, era tanta incerteza. Era muita incerteza, a gente não sabia o que ia ser e vinha lei em cima de lei, enfim. Eu lembro que, como se fosse hoje, né? Era meia-noite, 1h da manhã, a gente estava atendendo o cliente. O cliente chorando porque tinha que fechar as portas. E aí, como é que vai acontecer? Sem fluxo de caixa. Sem fluxo de caixa, despreparado, e aí? Né? Então, eu lembro que nessa época a gente foi realmente, né, buscar alternativa também para ajudar o cliente a passar por aquele período. E foi punk, né? Foi bem difícil. Na pandemia nós crescemos. Nós implantamos sistemas que a gente estava deixando para depois. Sim. Então implantamos, foi uma beleza, né? Nós utilizamos enquanto alguns se escondiam atrás da mesa, nós aproveitamos essa oportunidade para fazer live sobre edital. Nossa, né? Para mandar por linha de tradução qual o horário que o cliente lá... Nós temos aí, acho que, se eu não me engano, uns 25 atividades de food, né? Que são lanchonetes, restaurantes, toda essa parte aí de conveniência e tal. Aí, autopeças tem mais uns 30, então, poxa, algumas autopeças podiam abrir, outras não, as que ficavam em BR-101. Então, essa parte aí de interpretação, nós fomos atrás, né? Uhum. Nós estávamos à disposição. Toda aquela parte ali de se podia demitir, suspensão e redução. Nossa, então, aquilo ali foi... Nós criamos... eu lembro que a gente criou linha de transição por temas. Foi. Então, foi assim
E assim, tem coisa que é chato, mas se a gente teve uma reclamação, foi muito. Né? Então, foi o momento de munir os nossos clientes de informação. Nós, foi um momento assim que cada um pegou o seu notebook, levou para casa e trabalhou normalmente. Por quê? É uma contabilidade digital, não precisava de papel. Entendeu? Nós trabalhamos com conhecimento, cada um estava na sua casa fazendo contabilidade, né? A contabilidade consultiva, né? Então foi uma grande oportunidade de a gente conseguir transmitir o valor da informação, né? Eu costumo dizer que um advogado, para representar adequadamente um cliente, ele precisa ir além do mundo jurídico. Por isso, o Juridicando tem, inclusive, essa base, além do direito. Eu costumo dizer que o advogado precisa entender um pouco de política, de economia, de filosofia, psicologia, entender a relação humana, entender a condição humana, precisa entender as pessoas. E aí, quando ele tem essa capacidade, na minha opinião, né, e é só minha opinião, eu entendo que ele está mais preparado para representar uma pessoa. Na contabilidade, qual é o perfil ideal do contador? Pensando em empresa contábil, né? É isso, né? Pensando naquilo que tu acha que deve pensar. Às vezes eu tento pensar como um contador público, né? Não consigo. Eu tento pensar como um seletista, não consigo, porque eu nunca fui seletista na minha vida, né? Como empreendedor contábil... Pra tristeza da tua mãe que queria que tu fosse bancário, né? Nem fiz o concurso, coitado. Então, como empreendedor, como um contador de escritório de contabilidade especificamente, ele tem que ser primeiro empreendedor. Né? Deixar de ser operacional um pouco. Esse que é o grande... Se ele quiser pensar em crescer, né? Esse que é o grande desafio hoje dos contadores, né? Ele deixar o operacional, sair do operacional. Por exemplo, a única coisa que eu gosto de fazer no operacional hoje é atender algumas declarações de imposto de renda, algumas, porque eu não consigo fazer todas, analisar o planejamento tributário quando o nosso analista elabora lá as planilhas. Então, assim, eu não consigo fazer o restante. E algumas reuniões que aí não é operacional, né? Mas, enfim, analisar indicadores de desempenho, elaborar alguns indicadores de desempenho, eu gosto também de brincar com os números, mas é estratégia, entendeu? Hoje, se o contador ele não gosta de relacionamento, se ele não gosta de trabalhar com visão, estratégia, ele vai ter que contratar um administrador para ajudar ele. Entendeu? Hoje não tem como um escritório de contabilidade, por menor que seja, tem 5 pessoas, tem 5 colaboradores, tem 7, tem 15, né? Vai precisar de organização de processos, vai precisar se relacionar com o cliente, e o cliente hoje ele não quer só um relacionamento técnico, né? Ele quer uma visão de negócio, ele quer uma solução, né? Então, assim, a gente costuma brincar não só em contabilidade, né, mas em todas as atividades, né? A empresa hoje que não está crescendo, ela está diminuindo, né? Porque o mercado está crescendo, né? Então hoje ele tem que ser além de um contador. E o contador ele já é por ter passado lá na prova, por ser bacharel, enfim, né? Mas isso não é o suficiente hoje para ele ter um negócio. E como é que se desenvolve essas habilidades? Aí a pessoa... Bom, falando um pouquinho de gestão de pessoas, né? Desenvolver habilidade para ser um empreendedor, nós não nascemos empreendedor, né? A gente não nasceu empreendedor, o Cleison não nasceu empreendedor, eu não nasci empreendedora, né? A gente se capacitou ao longo do tempo, né? E para isso, muito network, visão de negócio, estar aberto, né, a ouvir, né, as pessoas que estão lá na frente,
né, que já alcançaram aquilo que a gente sonha e sonhou alcançar, né? Então, estar no meio desses empresários, dessas pessoas, fez muita diferença para que o nosso perfil se refinasse para a questão do empreendedorismo, para ter uma visão de negócio, né? Eu tiro por mim, imagina. Eu ia dizer isso. Tiro por mim, meu Deus, eu era muito operacional, Rodrigo, muito operacional. Eu não gostava de atender pessoas, não gostava, né? Então, eu ficava maravilhada, feliz da vida, sentando na frente de um computador e produzindo ali. Só que eu comecei... Né? Foi a necessidade. Sim, necessidade. Mas assim, ó, eu comecei a ver que eu estava ficando pequena em vista ao Cleison, em vista aos amigos do Cleison. Sabe, quando tu te junta numa mesa e tu não tem argumento para te poder colocar numa mesa. Então, assim, opa, eu preciso mudar. Eu preciso sair um pouco do meu mundinho, sem deixar ele, né? Então, hoje a minha função, ela é bem isso. Eu não sou operacional, mas eu cuido do operacional, né? Então, quando o Cleison fala ali que eu entendo de tudo um pouco, é porque eu já passei de todas as áreas dentro de uma contabilidade. Eu já fiz folha de pagamento, né? Setor fiscal, setor contábil, legalização, tudo eu fiz. Então, hoje, na nossa empresa, nós temos as equipes desses setores e eu gerencio todas elas para que a roda gire, né? Para que não pare, para que não trave processo, para que não... E para isso, eu tive que me especializar, eu tive que conhecer pessoas, eu tive que me capacitar, né? Quando tu falou ali que a gente precisa ser sociólogo, psicólogo, né? E conhecer também os outros perfis de pessoa, inclusive até num MBA que a gente fez, né? Sobre personalidade. Por que dá tão certo, né? Mas a gente vê histórias aí de casais que não conseguem trabalhar junto. E numa matéria que nós fizemos, né, nesse curso que a gente fez, em todos os quesitos, eu e o Cleison somos totalmente diferentes. Totalmente. Todos os testes. Foi tão engraçado que até a professora ficou assim, abismada, assim, olha, então é por isso que vocês dão super certo. Porque aonde eu faço bem, aonde eu me dou bem, o Cleison me supre de outras formas e vice-versa também. Então, não tem aquele negócio de puxar a corda porque eu sei mais ou não. Mas aí eu fiquei curioso. Não tem. Precisa me dar um exemplo de que vocês são diferentes. Vamos lá. Vamos lá. A gente se respeita muito, né? Quando a gente senta na mesa para discutir algo polêmico, né? Aqui não está Cleison e Andresa, marido e mulher. Definitivamente, quando a gente entra para discutir um assunto polêmico, ali sai totalmente fora essa parte, né? Então, ali a gente discute o peso da balança, né? Os prós e os contras para Grand Time, não para Andresa e para o Cleison, para Grand Time, porque a gente é humano, é mortal, pode acontecer qualquer coisa, mas a Grand Time, ela tem que continuar, independente de mim e dele. Então, pensando na Grand Time. Muitas vezes, o que é melhor para a empresa... No meu ver, assim, mas não é bom para mim, mas é bom para a empresa. Então, tem que saber esse jogo de cintura que a gente tem. E quando a gente está em casa, a empresa não entra. É difícil, né? Então, assim, antigamente... Vocês a gente não trabalham cozinhando, cuidando do filho? A gente evita bastante. Muito, assim. Já foi muito isso, de nós ir para casa, levar trabalho para casa, nós não ter vida, né? Social, familiar em casa. Hoje, não. O nosso horário de trabalho é o momento que a gente está lá na empresa. A gente não trabalha até tarde, trabalhamos, às vezes trabalha, mas saiu do escritório, estamos em casa, é em casa. Aí é o Cleison, é a Andresa, é o Luan, eu como mãe, eu como esposa, dando os meus chiliques também, né? Estamos de bico, vamos para o escritório brabo? Não, aí já... Não, então é o assunto da empresa, Isso a gente construiu. Aí termina o expediente, volta para casa e fica difícil. Volta para casa, exatamente. Foi uma construção. Não é fácil, mas é uma construção. Né? Isso a gente conseguiu fazer ao longo do tempo. Esse atendimento de frente do cliente, assim, o Cleison não entende de todo o FGTS, por exemplo, ou ICMS. Mas
quando eu estou na frente do cliente, a gente tem que saber conversar Argumentar, com né? ele, argumentar, como gestor mesmo. E ao longo dos anos, eu senti essa necessidade na Andresa, entendeu? Porque só eu atendia. Então, começou a acumular. Acumulava muito. E ela não tinha essa facilidade com o relacionamento. Porque ela tinha aquele... Assim, não, se o cara me perguntar isso, eu não vou saber. Mas eu também não sei de tudo e muitas coisas aparecem, mas eu vou buscar a solução, a gente vai conversar. Então, essa habilidade, né, ela teve que ir atrás pela necessidade mesmo. Porque a nossa empresa não teria crescido se ela, né, não só ela, entendeu, Rodrigo? Não só ela, mas outros 2 gestores que nós temos lá. Há um tempo atrás, o pessoal procurava o Cleison. Hoje não. Hoje o pessoal procura a Grand Time. Então isso mudou. Hoje nós temos ali no mínimo 5 pessoas que eles podem procurar com um nível muito parecido de conhecimento. Nessas mudanças que vocês implementaram, vocês perceberam que o perfil do cliente de vocês também mudou? Ou ele continuou o mesmo perfil? Muito, muito. Mudou. Hoje, qual é a principal mudança? A principal mudança é ele entender que hoje as coisas acontecem muito rápido, ele pode pedir algo que a gente entrega rápido. E não é e mesmo estando longe, né? Porque há um tempo atrás nós estávamos num bairro, numa sala térrea. Então, rapidinho ele ia ali, estacionava o carro, né? Hoje não. Hoje nós estamos no 5º andar de um prédio no centro, então e ele tem a informação muito mais rápido. Ele entendeu que o digital é melhor para ele, né? Mas isso também, eu vejo que o próprio cliente, ele também está sendo tecnológico. Né? A partir do momento que ele tem um celular, ele usa o WhatsApp, né? Ele faz os pagamentos dele no aplicativo. Então, ele também passou por essa mudança. E está passando também. Então, assim, é errado, penso eu, né, na minha visão, é errado o contador achar, né, o contador tradicional, não, eu vou continuar tradicional porque o meu cliente é tradicional, ele me manda as notas. Mas será mesmo que ele não pensa assim, será que eu sou obrigado ainda a continuar enviando documento para o meu contador? Porque é ele que pede, não sou eu que mando. Né? Então, às vezes, a falta de visão e de clareza, identificar que o cliente também já está tendo um comportamento diferente. Então, é olhar para o cliente mesmo, né? Aproveitando o nosso tema de hoje, que é contabilidade, tecnologia e futuro, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês têm uma oportunidade única de fazer uma viagem no tempo. E o Cleison e a Andresa podem encontrar o Cleison com 17 anos e a Andresa com 17 anos no início da carreira profissional. Cleison e Andresa, o que vocês diriam a vocês mesmos com 17 anos no início da carreira profissional? Ou seja, quais seriam os conselhos que vocês dariam para vocês mesmos? Difícil. É difícil. Mas, falando por mim, talvez eu diria para mim, deixa de ser menos teimosa, né? Para poder acelerar o processo. Talvez eu diria isso para mim, né? Não vai com aquela visão de que tudo eu tenho que, digamos assim, eu tenho que ver para crer. Tô com medo, vai com medo, né? Hoje nós temos isso muito claro, né? Eu tô com medo de fazer isso. Vai com medo. Vai com medo, porque se errar, pelo menos tu tentou, né? Talvez a maturidade que hoje nós temos, né? Eu tentaria, né? Através de conselho, falar para a Andresa lá com 17 anos, né? Na tentativa de encurtar um pouco o caminho e não precisar ser tão sofrido. Talvez eu acho que eu faria isso. Cleison? Eu teria sido muito alinhado ao que a Andresa falou, né? Eu teria sido menos indeciso, porque quando nós completamos 10 anos, eu já 10 anos de empresa, né? Eu já queria
ter tido trocado o nome, né? Mas por uma indecisão e medo também, a gente não trocou. Então, mas enfim, indeciso no modelo de negócio como um todo. Ao longo desses 20 e poucos anos, eu fui muito indeciso mesmo. Hoje, e teria deixado de pensar um pouquinho menos nos outros. Né? Às vezes a gente pensa muito no outro. Hoje tem uma linha muito tênue em relação a respeito e ética e negócio e competitividade. Né? Então, assim, não só a minha atividade, né, Rodrigo, a tua atividade também, a atividade da área médica, é uma linha muito tênue. Porque existe a ética, né, existe o respeito, e isso, meu Deus, né, nós fizemos um juramento lá e nós temos que... só que é o seguinte, nós somos empreendedores, né? Tem um negócio rolando, né? E o código do consumidor, o Código Civil sempre esteve acima disso tudo, né? O Código de Ética dos Contadores teve que ser revisado agora, não sei se foi 2 ou 3 anos atrás, se não me engano, por conta disso, né? Por conta por conta da competitividade mesmo, do crescimento. Então, pode fazer publicidade? Pode. Com respeito e ética? Pode. Né? Então, assim, eu teria feito isso há muito mais tempo. Assim como vários amigos nossos, contadores, que hoje eu conheço, né, mas são grandes influencers nacional, que já fazem isso há mais de 10 anos. Eu estou fazendo Começou isso. Agora. Eu comecei agora, faz 4 anos, entendeu? Então, eu conheci o marketing contábil digital há pouco tempo. Né? Mas nós temos amigos que fazem há 10 anos, né? Então, e aí a gente sempre pensa assim, o meu amigo contador, mas vamos continuar sendo amigo, entendeu? Então, foi assim, um paradigma que eu quebrei, né? Graças a Deus, estou liberto. e tá legal, assim, tem que ter muito respeito no marketing digital, tem que tomar muito cuidado, porque em algum momento, assim, no ano passado, por exemplo, teve uma menina nossa, nós ganhamos um concurso em primeiro lugar no Brasil, e aí teve uma menina mesmo, foi a secretária, nossa afilhada, inclusive, ela colocou nas redes sociais que era a melhor contabilidade do Brasil. E aí, assim, poxa, teve assim uma antipatia de 2 colegas. Eu assim, realmente, né, vou pedir para ela tirar. Imagina, foi uma própria autoridade comentou com a gente, não, Clis, tranquilo, pede para tirar. Foi o calor da emoção, foi o palco. Imagina, a menina chorou, todo mundo emocionado, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Quando a gente for não só publicar em redes sociais, mas artigos, blog, aqui mesmo, quando nós estamos aqui conversando, nós temos que tomar muito cuidado, mas eu teria iniciado muito antes. Tá, só para me entender, então. Vocês são muito econômicos. A Andresa simplesmente disse que vai dizer para si mesmo, deixa de ser teimosa. O Cleison disse para si mesmo, deixa de ser indeciso. Nossa, eu diria tanta coisa para mim aos 17 anos, mas tanta coisa. Vocês são muito econômicos. Nossa última pergunta. Se eu tenho 17 anos, ou melhor, um jovem de 17 anos, que está pensando em fazer um curso superior, e ele decidiu fazer contabilidade, qual é o conselho de vocês para ele? Se joga. Vai com tudo. Vai com tudo. É a profissão do momento. Se Entendeu? joga, vai com tudo. Ao contrário do que muitos falavam há um tempo atrás, que a contabilidade vai acabar, é muito pelo contrário. Contabilidade são pessoas, né? É relacionamento, é trazer soluções. Então, hoje, o jovem empreendedor que ele entrar na contabilidade, pensando de forma diferente, consultiva, aproveitando todas as tecnologias, só tende a crescer. É isso, Andresa. É um prazer imenso tê-los aqui no Juridicando. Agradeço imensamente a oportunidade de conversar com vocês, de revê-los, né? Somos colegas antigos, né?
antigos, talvez não seja a palavra mais adequada, mas somos colegas há bastante tempo. Um forte abraço a vocês. Aos nossos ouvintes, o Juridicando fica por aqui. Por hoje é só e até a próxima. Nós agradecemos pela oportunidade, né? E é isso aí. Obrigado, Rodrigo. Tudo de bom. Saúde e paz aí. Um abraço a todos. Abraço.